Para você que está ligado aqui comigo, meus queridos, essa semana se inicia o julgamento do ex-presidente, nosso eterno presidente, Jair Messias Bolsonaro. E a reportagem desse começo de semana que a Oeste está destacando: governo Lula teme sanções dos Estados Unidos em caso de condenação de Bolsonaro. A gestão petista cogita a retaliação se novas penalidades forem aplicadas por Donald Trump. E faz o L, petezada, faz o L. O processo começa nesta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, envolvendo Bolsonaro e mais 7 acusados por um suposto plano de golpe de Estado em 2022. Apesar de negar a relação direta, integrantes do governo reconhecem que a decisão de iniciar na quinta-feira, dia 28, um processo visando a retaliação às tarifas de 50% impostas por Donald Trump serve para garantir respaldo jurídico a eventuais respostas políticas se houver agravamento das punições americanas. A equipe de governo considera o processo de retaliação fundamentado na lei de reciprocidade e um mecanismo seguro para enfrentar possíveis novas tarifas dos Estados Unidos. O trâmite pode durar 6 meses a 1 ano, por isso a antecipação foi considerada necessária. 2, 3 dias? Meu Deus. Além disso, o Brasil dispõe de meios emergenciais para impor tarifas sobre produtos norte-americanos se o conflito comercial se intensificar. A Embaixada do Brasil em Washington notificou nesta sexta-feira, dia 29, o governo dos Estados Unidos sobre o início desse procedimento formal. Aliados de Bolsonaro avaliam que o governo Trump pode retaliar em caso de condenação, cogitando até a ampliação da Lei Magnitsky para incluir familiares do ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. No Planalto, prevalece a avaliação de que o foco de Washington segue no julgamento e tensão deve persistir até as eleições de 2026. Ai, meus queridos. A proximidade do julgamento do ex-presidente Bolsonaro gera tensão, uma apreensão, aquela dor no coração do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que prevê a possibilidade de novas sanções dos Estados Unidos caso o ex-presidente seja condenado. A informação é do canal CNN Brasil. Vamos acompanhar então o que disse a CNN Brasil e na sequência a gente já retorna trazendo aqui os comentários desse amigo que vos fala, esse gordinho que tanto gosta de você. Quer ajudar o programa? Aqui tem o Pix aí para você fortalecer o nosso canal. Na tela, a reportagem da CNN. Avalia que os Estados Unidos poderão impor novas sanções. Lula avalia que os Estados Unidos poderão impor novas sanções ao Brasil diante de uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração é da nossa analista de política, Jussara Soares, e também já é destaque lá no site da CNN. Bolsonaro e outros 7 réus começarão a ser julgados pela primeira turma do STF na próxima terça-feira. Integrantes do governo negam relação direta entre o julgamento e a decisão de dar início ao processo de retaliação ao tarifaço americano. Porém, eles admitem que a iniciativa busca garantir respaldo legal para que o Brasil possa reagir politicamente caso haja uma escalada das penalidades após o julgamento de Bolsonaro. O argumento é que o processo para a aplicação da lei de reciprocidade pode levar de 6 meses a 1 ano. Por isso, foi necessário se antecipar. O governo ainda tem a opção de uma reação emergencial dentro da própria lei de reciprocidade, com a imposição de tarifas sobre bens caso a situação com os Estados Unidos se agrave. A gente vai falar também, tá bom, sobre isso daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Você que está só chegando, bem-vindo, escreva até aqui. Magnitsky neles! Ou então assim, escreve Vem Trump. Né? De repente você vai ter dificuldade para escrever Magnitsky. Escreve Vem Trump! Vem Trump! Presta atenção aqui, meus queridos. A informação na tela. O UOL destaca:
Os Estados Unidos avaliam novas sanções em tempo real contra o Brasil durante o julgamento de Bolsonaro. É o que diz o UOL. Ou seja, você lembra aquela história que o Eduardo contou de que lá nos Estados Unidos eles estarão acompanhando ao vivo? Sim, inclusive convidaram o Paulo Figueiredo e o próprio Eduardo Bolsonaro para estar na Casa Branca junto com o governo de Donald Trump assistindo o julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Tá bem? Entenda, são assessores do Departamento de Estado. Não vai dizer por aí que o Trump chamou o Eduardo Bolsonaro para sentar do ladinho dele, comer pipoca e ver o julgamento do Bolsonaro. Entenda isso, tá bem? E, meus queridos, o que dizem é que sanções da Lei Magnitsky estarão se achegando em tempo real, tá? Isso abriu um mar de preocupações no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê, meus queridos? Além de entrar mais Lei Magnitsky em ministros da Suprema Corte, integrantes do governo Lula, Paulo Gonet, acredito eu que pela sequência será o primeiro, né, a ler a acusação. Aí depois Alexandre de Moraes, né, deve seguir apresentando o seu relatório final. E aí abre-se para votação, né? Então, o que acontece? Em tempo real Paulo Gonet, Magnitsky nele na família. Flávio Dino, Cristiano Zanin, ministra Carmen Lúcia, Luiz Fux, que não perdeu o visto, tá? Mas se votar pela condenação do Bolsonaro, pode perder o visto, ele e também a família, e ainda entrar na Lei Magnitsky. Pelo menos é o que está sustentando a UOL, sustentando a Band, ou a própria Globo News, tá? Estão sustentando isso. Isso aqui nem foi Eduardo Bolsonaro que falou sobre isso. O que Eduardo disse é que a Casa Branca os convidaram, ele e Paulo Figueiredo, para participarem, para verem o julgamento. Beleza até aqui? Então, minha gente, o que acontece? Só que vocês ainda não perceberam, e eu também não falei, é que para o governo Lula, que fica dando com a língua nos dentes, só falando porcaria, pode sobrar também tarifas para o nosso país. A situação não pode ser que aconteça dela não parar ali nos 50%. Você viu que o Lula se antecipou nesse negócio de acionar a lei da reciprocidade? Ou seja, vai que o Trump eleva esse trem para 100%. E eu vou falar um negócio para você, o Trump gosta do número 100%. Ele gosta do número 100%, tá? Ele gosta do número 100%. E ele, se você pegar naquela carta, ele diz que é só o início. Parem esse julgamento e nós podemos negociar. Nós podemos negociar. Essa mocreia chegou a dizer o seguinte, o Trump não negou... Eu vou trazer a câmera para mim para você prestar atenção nisso. Você sabe o que o Lula falou do Trump? Trump não negociou na vida dele o que eu negociei na minha. Eu sou um negociador maior do que Donald Trump. Ô, gente, o Trump é um cara bilionário. Na vida particular, empresarial, esse cara negociou com os maiores empresários do mundo. Ele é autor de um livro que fala sobre negociação, não me lembro o título, Poder da Negociação, algo nesse sentido, que é best-seller mundial. E o Lula diz que o Trump não entende nada de negociação.
tá bem? Não entende nada de negociação. Então, voltando aqui para o Trump, ele ama esse número de 100%, tá? Ele ama. E aí eu vou dizer para você, pare esse julgamento e podemos negociar. Os 50% é só o início. Aí tá todo mundo com o orifício retal na mão. Sabe por quê? Porque até agora não tiveram moral para falar com o governo Trump. Estão com o orifício retal na mão, porque até agora não conseguiram falar com o governo de Donald Trump. Lula, para ligar, um presidente ligar para o outro, e eu até concordo, estou falando de presidente, não estou falando de Lula, tá? Presta atenção. Um presidente para ligar para o outro tem que estar mais ou menos equilibrada a coisa. Não é pegar o telefone, então, Trump, eu gostaria, cara, de ver com você, sabe aquele negócio lá e tal, da taxação e tal, dá pra gente sentar e... Não. Quando o presidente liga para o outro, a coisa tá mais ou menos acertada. Entende? Aí por que você vê o Lula dizendo, eu não vou ligar para Trump? Porque não tem nada, meu amor. Absolutamente nada. O ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil tentou falar com o Marco Rubio. E nesse momento, tá bem? E nesse momento em que nós estamos vivendo no país, toda essa tensão do julgamento do Bolsonaro, entendeu? Às vezes é até um desabafo, né? Mas eu não vou fazer o ato, tá bem? Que o ministro fez. Aqui, ó, o que os Estados Unidos fez, ó, pro Brasil. Entenda, tá bom, gente? Não para os brasileiros, mas para o governo de Lula. Isso daqui, ó, uma banana, toma, tá bem? Aqui para vocês. Porque, ó, mandaram a embaixadora lá, a mulher tava de férias, fizeram a mulher voltar, a mulher tentou, chegou lá, ouviram. Eu não sei o termo em inglês, mas agora já é tarde. Ouviram em inglês, né? Tal, agora é tarde. Acabou, agora é tarde. Não tem conversa, não tem negociação. Aí o que acontece? Foi lá, aquela turma lá, ó. Lembra da turma que foi pra lá? Lembra da turma que foi aos Estados Unidos? Senador isso, senador Marcos Pontes, aliado de Bolsonaro, sabe que não é negociação comercial, é político. O negócio é o seguinte, peguem o Bolsonaro, tirem ele desse julgamento e a gente senta para conversar. É uma batalha política, não é nada comercial. Como eu disse pra você, o Trump ama esse negócio do 100%, vou voltar aqui na negociação, né? Ele mete 100%. Aí na hora que for sentar pra negociar, ele fala, não, beleza, era 10, eu coloquei 100, vamos ficar em 30? Depois, entendeu? Sei lá. Não vamos resolver a parada, Bolsonaro vai ser julgado mesmo, condenado, ou... Entendeu? Ele ama esse negócio de 100%. Porque se é 5, 10, 15, você mete 100%, na hora de você barganhar, não volta para os 10% não, meu amor. Entendeu? Mais ou menos é isso a arte da negociação dele. Entende? É mais ou menos isso. Eu conheço um cara, um lixo de empresário, que você chega nele para vender esse boné, ele pode nem estar precisando do boné, mas tu tá precisando de dinheiro. Você fala, ó, tal, ó, esse aqui não é original, não, de nenhuma marca não, tá bem? Ó, original e tal, e pá, bordado, não sei o que, custa 200, cara, me dá 50 conto, fica com o meu boné. Você é louco, rapaz, por que eu quero boné? Não preciso de boné, mas toma aqui 5 conto, dá o boné. Eu conheço um cara desse jeito, tá? Os maiores, né, negociadores, eles negociam algo, né, não algo tão desumano igual eu falei, mas algo... Né? E o Trump é desse jeito. Ele ama esse negócio de 100%. Então, agora voltando aqui sobre isso daqui, ó. Um passo atrás aqui onde nós estávamos. O Lula já correu e resolveu esse negócio da lei da reciprocidade, porque eles estão temendo que com o julgamento do Bolsonaro
também sobre para o governo Lula mais taxação aí. E queira ou não queira, meus queridos, ferra o Brasil, ferra. Mas eu não votei no 13, essa culpa eu não tenho. E quem votou já se arrependeu faz tempo. Se arrependeu, tá bem? Já se arrependeram faz tempo, tá bem? E aí, o que acontece? Aí ele tá todo agora pelos cantinhos, porque qual era a ideia do Trump? Mete uma sanção no Moraes e se o governo, que já é sancionado, ficar com gracinha, a gente sanciona o governo de novo. O governo vai isolar o Alexandre? Aí começou as ameaças, que nós vamos acionar a lei da reciprocidade, porque nós temos aqui no Brasil a lei da reciprocidade, que não sei o que. Aí esqueceram, ou fizeram de besta. O que o Trump disse na carta? Se vocês nos taxarem além dos 50%, eu vou taxar o mesmo valor que vocês nos taxaram. No Trump com aquela voz mansa dele, né? E aí do lado de cá tá o bravateiro. Continuou grudado no Xande. Continuou grudado no sistema. Continuou grudado. Mal sabe ele que o sistema também não quer ele mais no sistema, né? Pois é, meus queridos. E agora, falando um pouco mais sobre Alexandre de Moraes, presta atenção na reportagem. Tá fedendo aí, ministro? Tá com a mão no nariz? O que foi? O negócio tá ficando esquisito, né, Moraes? Pois é, meu queridão. O escândalo da Vaza Toga expôs como funciona o gabinete paralelo chefiado pelo ministro Alexandre de Moraes, tanto no Supremo Tribunal Federal, STF, quanto no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Esse núcleo operava às margens da lei, à margem da lei. Uau, meus queridos, quem trabalha à margem da lei é marginal, não é? Parece ser um nome pesado, mas é isso, né? Quem opera à margem da lei, em uma engrenagem de perseguição política e censura, é o que escreveu a revista Oeste, e nós estaremos destacando para você aqui no nosso programa. Gabinete paralelo de Moraes usurpou funções, censurou a imprensa e violou a Constituição, afirmam juristas. Escândalo revelado pela Oeste expôs como o ministro do STF e seus assessores perseguiram opositores nas eleições de 2022. Juristas ouvidos por Oeste listam uma série de ilegalidades cometidas pelo ministro e seus auxiliares. Para os criminalistas, Gautam de Paula, por exemplo, é Gautam, né? Eu acho que é isso, né? É isso mesmo, Gautama, perdão. Para o criminalista Gautama de Paula, por exemplo, o problema começa com o inquérito das fake news, instaurado em 2019, sem sorteio e entregue a Moraes por decisão do então presidente da Corte, Dias Toffoli. A entrega a Moraes por decisão do então presidente da Corte, Dias Toffoli. A Constituição adotou um sistema acusatório, é o que explica o juiz. Não pode investigar, ele não tem atribuição investigatória. A função típica de investigar é da Polícia Judiciária e tipicamente do Ministério Público. Segundo o jurista, quando Moraes passou a indicar alvos, cobrar relatórios e autorizar diligências, ultrapassou as fronteiras constitucionais. A imparcialidade do juiz está ligada à proibição de ter iniciativa investigatória. É o que salienta o magistrado, que deve ser inerte, julga, não investiga. Essa prática, segundo o jurista, rompe o equilíbrio do sistema acusatório, quando o mesmo ator escolhe o alvo, coleta as provas e julga, o processo deixa de ser justo e se torna uma simulação de justiça. As mensagens da Vaza Toga mostram que ordens de ministros ou de ordens de Alexandre de Moraes no STF eram executadas por servidores no Tribunal Superior Eleitoral, numa mistura de competências que não existe na Constituição. Para o advogado constitucionalista Dr. André Marsiglia, a situação é
grave. Marcília explica que esse atalho transformou os servidores da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, à época chefiada por Eduardo Talhaferro, investigadores a serviço de Alexandre de Moraes. Quem deveria atuar como auxiliar técnico em questões eleitorais foi usado como polícia secreta. É uma usurpação de funções típicas de estados autoritários. A constitucionalista Vera Chemin reforça que não existe hierarquia entre o STF e o Tribunal Superior Eleitoral. São tribunais independentes. Não há possibilidade constitucional ou legal de expedir ordens no STF para o TSE, mesmo que Moraes fosse presidente da Corte Eleitoral. Trata-se de desvio de finalidade institucional. Quando Moraes assume papéis de investigador e acusador, usurpa competências de outros órgãos. É o que constata a Vera. Ele usurpou essas competências, afrontando diretamente os artigos 128, 129 e 144 da Constituição. Entre os episódios mais escandalosos revelados pela Vaza Toga estão as chamadas certidões positivas e negativas, produzidas para classificar manifestantes presos depois do 8 de janeiro. A lógica era simples. Gente, vocês entenderam sobre isso daqui? Presta atenção. A certidão negativa, possibilidade de liberdade. Certidão positiva, manutenção automática da prisão. O problema é os critérios que eram usados, eram políticos, não jurídicos, críticos ao STF, memes contra Lula ou simples uso de camisetas da seleção brasileira bastavam para carimbar o cidadão como culpado. Vocês entenderam errado, não? Tá bem? Nossa, prendemos a Maria aqui. Dá uma olhada na rede social dela. Ai, ela tem foto abraçada com a bandeira. Fascista! Golpista, eu sabia! Meu Deus do céu, gente. A gente vê, meus queridos, um tribunal, um cara que mandando olhar a rede social de uma pessoa. Dá uma olhada aí no perfil da Dona Maria. E a Dona Maria tem uma chargezinha chamando Alexandre de Moraes de cabeça de ovo. Vixe! Caracas, meu. Estão abrindo precedentes. Vem gente da esquerda assistir meu canal. Tem gente que nunca vai dar opinião aqui no chat, a gente não tem como saber. Tá bem? Então, para você que se diz neutro, para você, esquerdista que acompanha esse canal, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu vou até trazer a câmera para mim e já eu volto para finalizar a matéria. Um dia, as coisas mudam. Tá bem? Pode passar essa geração inteira. Estão abrindo precedentes para que hoje, você que bate palma para tudo isso, amanhã pode ser com você. Sim. A esquerda odiava Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer. Até hoje o Lula chama Michel Temer de golpista. A esquerda odeia Michel Temer e entrou nessa de o inimigo do nosso amigo, o inimigo do nosso inimigo é nosso amigo. Vocês de esquerda, porque como eu estava falando, não tem como controlar isso, tem gente de esquerda que assiste. Você que se diz neutro, você que não é político e está aqui só por... não gosta de política, aliás, não tem lado, né? Está aqui só para saber da informação mesmo, presta atenção. Hoje,
os meios que são utilizados, segundo a reportagem aqui da Oeste, do gabinete paralelo, amanhã pode ser usado contra quem vai estar do outro lado. Alexandre de Moraes estava com o Temer, o golpista que vocês da esquerda classificaram. Hoje, 17, 18, 19, 20. Aí aqui em 19, 20 já estava junto com a esquerda. Tá bem? Entre 17 e mais ou menos ali 18, 19, já estavam assim já. Né? 21, 3, 4 anos, meu querido. Não é uma década, não. Vamos adiante, vamos... Do momento que foi indicado ao julgamento do Bolsonaro, não passou 10 anos. 8 anos, não é isso? 8 anos. Já foi o prazo para a esquerda, que antes chamavam Alexandre de golpista. E se você entrar, tá no ar ainda, lá no portal do PT, uma nota classificando ele como golpista, já estão aí juntinhos. Então abre precedentes, entendeu? Abrem precedentes para isso. Casos concretos comprovam o absurdo. Cláudio Miro da Rosa Soares, caminhoneiro de 51 anos, recebeu certidão positiva por compartilhar memes sobre Lula. Ademir Domingos da Silva, vendedor ambulante, foi enquadrado por twitters antigos de 2018, sem ligação nenhuma com os atos do 8 de janeiro. Adenilson Demétrio de Cordova, 43 anos, foi condenado apenas com base em postagem de redes sociais, sem provas materiais. Para a Fornaciari, essas certidões são completamente ilegais e nulas. Já para Marsiglia, comparou a prática com regimes totalitários. E assim segue a matéria, né? Analisando ponto por ponto aqui. E eu quero pedir para você que está ligado aqui comigo que continue ajudando o programa. A gente tem um like aí, comenta 28. Chegou nesse momento, nesse ponto do vídeo, comenta 28. Presta atenção aqui na próxima informação, mas dentro do mesmo contexto. O gabinete paralelo de Bolsonaro tinha cliente número 1. Alan dos Santos era um dos alvos preferidos do gabinete paralelo de Moraes. Troca de mensagens entre Eduardo Talhaferro, Marco Antônio Vargas e Ayrton Vieira mostram perseguição contra o jornalista. Eita que eu dei uma desafinada aqui, tá? Até hoje, não é? Até hoje, meus queridos, até hoje. Onde está Alan dos Santos? Vivendo nos Estados Unidos. Já pediram extradição dele, já multaram ele esses dias, 50 mil reais. E a situação ainda continua como outrora, tá? Eduardo Bolsonaro, Moraes tem vida incompatível com renda do STF. Eduardo Bolsonaro disse que ganhos do ministro estão atrelados a trabalho do escritório de sua mulher, Viviane Barsi. Aí a gente meio que dá uma volta aqui pro tema do vídeo, né? Uma voltada. Claro, a gente não saiu, né, do foco. Como a gente começou a falar desse assunto, governo Lula teme por novas sanções, tanto para o Estado brasileiro, né, o país, quanto para os ministros da Suprema Corte. A conversa que saiu na UOL é que, durante o julgamento, haverá sanções contra os ministros. A mulher de Alexandre pode sofrer sanções
Eles estão trabalhando em cima disso, fazendo investigações, tá bem? Descobriram um patrimônio gigante. Segundo o jornalista Paulo Figueiredo, uma fortuna ligada a Alexandre de Moraes. Olha isso daqui, presta atenção nesse vídeo do Paulo Figueiredo. Vamos nos apresentar uma verdadeira fortuna do ministro Alexandre de Moraes. Agora a gente está debruçado, por exemplo, na questão patrimonial do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos descobrindo uma verdadeira fortuna. Nós não, nós também estamos descobrindo, estamos nos apresentando uma verdadeira fortuna do ministro Alexandre de Moraes. O que nós podemos fazer é explicar, contextualizar, olha, esse é o escritório, é assim que funciona, isso aqui é a empresa, isso aqui é no Brasil, existe esse tipo de personalidade jurídica, esse é o filho, esse é o tipo de coisa que a gente consegue explicar. Então, é muito mais a contextualização, explicação do que vem acontecendo, e a partir daí tem certidões, tem cópias de contratos, todos os tipos de coisas, são documentação robusta, documentação de fonte primária, documentação que não pode ser produzida ou falsificada. E eu já imagino, se nós apresentaríamos documentos falsos ao governo da jurisdição da qual nós nos encontramos, isso aqui seria um crime gravíssimo, a gente estaria preso. Então realmente há um misto de infantilidade com maldade da imprensa, de dizer como se nós fôssemos aqui ludibriar alguém, como se nós ficássemos... É até meio incoerente, né? Eduardo Bolsonaro é o bananinha, ninguém o respeita, mas ao mesmo tempo ele consegue ludibriar o governo mais poderoso do mundo, com as pessoas mais preparadas no mundo, né? Paulo Figueiredo não é ninguém, mas ao mesmo tempo ele bate na porta do Salão Oval e senta na Resolution Desk do Donald Trump com o pé em cima da mesa. Então, tem que escolher um, né? Não dá para apertar os dois botões ao mesmo tempo. Ai. Ele estava se referindo aqui àquela situação, né? Primeiro do patrimônio, voltando aqui, Eduardo Moraes tem vida incompatível com a renda. Eu vi esse vídeo, não preparei o vídeo, porque a gente já trouxe aqui no canal, para não ficar repetindo, né? Mas trazendo você ali a conexão com o vídeo do Paulo Figueiredo. Os Estados Unidos sabem. Mas, Fábio, o que isso tem a ver? Tá. A segunda parte. Vazou, né? Teve aquela informação de que o Eduardo Bolsonaro tentou enganar o governo dos Estados Unidos. É isso que o Paulo Figueiredo estava falando ali, né? O Eduardo, que não é nada, agora é alguém que engana o Donald Trump, tá? Só para contextualizar, para vocês se lembrarem do que ele falou, né? Eu tô comentando tudo que ele comentou no vídeo. Olha lá. Vida incompatível com a renda do STF. Então ele tem outra renda. Tá bem? Já o Paulo Figueiredo falou que o governo de Donald Trump e os Estados Unidos sabem. Ele tem um relatório de uma fortuna ligada ao ministro Alexandre de Moraes. Algum desses ministros que têm as esposas, que são advogadas, tá? Depois deles aprovarem que sim, as esposas podem ter causas dentro do STF. Se você conta isso para um americano, ele fica louco, ele não consegue entender. Na verdade, eu não consigo entender. Eu, brasileiro, não consigo entender. Como assim? A esposa do juiz tem um escritório de advocacia que vai defender uma pessoa no mesmo tribunal que o juiz trabalha. Eu não consigo entender. Mas voltando aqui para o Alexandre. Você já até ouviu falar sobre isso. Magnitsky nas esposas dos ministros. Porque essas rendas estão vindo, ou essa renda está vindo, do escritório de advocacia que é no nome da esposa. Tá, Fábio, mas como? Vou te explicar. As maiores empresas do Brasil, os mais poderosos do Brasil, se for gringo, meu amor, não pode mais contratar o escritório de Viviane Barsi. Entendeu?
transação com nenhuma empresa americana. Não pode. Eu não sei se há esse grau. Suponhamos que o cidadão está processando alguém americano, está processando uma empresa americana. Eu acho que nem isso pode, tá? Acho que nem isso. Mas resumindo, se a pessoa tem uma causa muito grande, ele não é brasileiro, é americano, ou uma empresa americana tem uma causa grande, não poderão atuar. Ah, mas os brasileiros vão continuar. E sim, os brasileiros vão continuar. Tá bem? Vão continuar. Então, meus queridos, o que acontece? Vem muita bomba durante essa semana. É claro que uma das bombas está prestes a explodir, que é a condenação do Bolsonaro. Nós estamos daquela da Dilma, né? Não acho que quem ganhou vai perder e quem perdeu vai ganhar. Vamos todo mundo perder, tá? É mais ou menos assim a fala dela, né? Marcos Duval nega acordo com o STF para flexibilizar medidas cautelares. Alexandre de Moraes liberou o senador do uso da tornozeleira eletrônica e também do uso de redes sociais. Ele já aparece, né? Apareceu num post aí treinando, né? Tava dando uns disparos aí com uma arma na mão, treinando. E agora ele está negando, né? Que houve um acordo com o STF para flexibilizar as medidas cautelares. Vamos ver agora, viu, o senador Marcos Duval? Se vai maneirar, vai pegar pesado, porque tu é combatente, né? Agora tá de volta, redes sociais, salário, cartões, foi tudo liberado. Ele foi desmonetizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro será o primeiro ex-presidente a ser julgado por tentativa de golpe, ou suposta tentativa de golpe, né? Como está dizendo na CNN, tá bem? Suposta por tentativa de golpe, né? É o que ele será julgado, na verdade, né? Ele será julgado por tentativa de golpe. O julgamento do ex-mandatário começa na próxima terça-feira, dia 2. A condenação pode levar a mais de 40 anos de prisão. O Supremo inicia na próxima terça-feira o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, acusado de articular um golpe de Estado após perder as eleições de 22. É a primeira vez que um ex-presidente brasileiro será julgado por tentativa de ruptura da democracia. O Brasil nunca havia levado um presidente ao banco dos réus por conspiração golpista. Em 64, quando os militares depuseram João Goulart e instauraram a ditadura, chamam de ditadura, né? A gente chama de regime militar, né? Nenhum presidente foi punido, já que o golpe foi consolidado. Olha isso. Em 1979, João Batista Figueiredo, o último presidente do regime militar, sancionou a lei da anistia. Além de perdoar aqueles que manifestavam contra a ditadura, a impunidade também se estendeu aos militares que cometeram abusos em nome do Estado. Desde o golpe de 64, incluindo a tortura e a execução de adversários da ditadura. Gente, eu tô lendo como está na matéria, tá bem? Agora, quase 50 anos depois, o Supremo julga um ex-presidente acusado de atentar contra a democracia. Bolsonaro e outros 30 réus foram denunciados por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Segundo a apuração da CNN, a condenação é considerada certa. Uma possível discordância entre os ministros deve se concentrar na dosimetria da pena, que pode ultrapassar a 40 anos. No parecer enviado ao Supremo, que recomenda a condenação dos réus, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirma que Bolsonaro exerceu papel central no plano de ruptura democrática. Segundo ele, o grupo que reunia aliados do governo e membros das Forças Armadas montou um esquema progressivo sistemático para corroer as instituições
e impedir a alternância de poder após as eleições de 2022. O roteiro previa, inclusive, assassinato de autoridades. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto por decisão do ministro Alexandre de Moraes. E a primeira turma, meus queridos, olha essa notícia aqui da Oeste, presta atenção. Aqui. Isso, fica mais fácil. Primeira turma do STF acumula histórico de decisões contra Jair Messias Bolsonaro. Colegiado formado por 5 ministros já decidiu 3 vezes contra o ex-presidente. Fux foi o único a divergir em uma das votações. O ex-presidente Bolsonaro chega ao tribunal nesta terça-feira com um retrospecto desfavorável na primeira turma. Desde outubro do ano passado, o colegiado já analisou 3 questões centrais relacionadas ao processo que apura uma suposta trama golpista. Em todas, o ex-chefe do executivo saiu derrotado. A primeira decisão ocorreu em 22 de outubro de 24, quando a primeira turma manteve por unanimidade a apreensão do passaporte de Bolsonaro e a proibição de contato com outros investigados. Os 5 ministros acompanharam o relator Alexandre de Moraes. Em 26 de março de 25, o cenário se repetiu. Também por unanimidade, a primeira turma aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornou Bolsonaro réu por tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outros crimes correlatos. Mais uma vez, não houve divergência. O terceiro julgamento, entre 18 e 22 de julho de 25, tratou do pacote de medidas cautelares impostas por Moraes: tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar parcial, proibição de uso de redes sociais e restrição de contatos com autoridades estrangeiras. Neste caso, a decisão foi por 4-1. O ministro Luiz Fux divergiu, tornando-se o único a votar a favor de Bolsonaro desde o começo das ações. A primeira turma versus Bolsonaro. Alexandre de Moraes, 3 votos contra Bolsonaro. Carmen Lúcia, 3 votos contra. Cristiano Zanin, 3 contra. Flávio Dino, 3 contra. Luiz Fux, 2 contra e 1 a favor. Em resumo, a primeira turma já se posicionou 3 vezes contra o ex-presidente. Foram 2 decisões unânimes, 5-0. Uma por maioria, 4-1. Bolsonaro só obteve 1 voto a seu favor, o de Fux, no julgamento das cautelares. Na terça-feira, dia 2, o colegiado volta a julgar Bolsonaro. Desta vez em ação que pode resultar em condenação por tentativa de golpe de Estado. Como o julgamento ocorre na primeira turma, formada apenas por 5 ministros, bastam 3 votos para definir o destino do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mais uma vez, tá bem? Eu quero chamar você para uma reflexão. Eu até falei, eu vou fazer um vídeo curto a respeito disso, tá? O sistema quer Bolsonaro fora. Eles até toparia uma anistia a Bolsonaro, mas depois da condenação, para poder manter Bolsonaro fora das eleições em 2026. E aí eu vou lembrar você de alguns figurões. Lula já reclamou por aí. Como assim? Bolsonaro quer anistia antes de ser condenado. Você tem Ciro Nogueira, a galera do Centrão, falando a mesma coisa, dizendo que Bolsonaro não pode ter anistia para Bolsonaro, que a anistia tem que ser para os envolvidos no 8 de janeiro. Os patriotas, eu concordo, eu só estou usando o termo Bolsonaro de exemplo. Aí me aparece a galera do Centrão dizendo que Bolsonaro não merece anistia, que a anistia tem que ser para os patriotas, para
a tia do Zap, pra galera do 8 do 1. Bolsonaro não. Aí aparece o Caiado dizendo: se eu for presidente, a primeira coisa que eu vou fazer é dar indulto ao Bolsonaro. Aparece Tarcísio de Freitas, mesmo na mesma reportagem diz que não é candidato, mas diz que se for candidato vai dar anistia e indulto ao Jair Messias Bolsonaro. Aí eu pergunto pra você, vocês já ligaram uma coisa na outra? Ministros aceitariam a anistia para poder saírem da Magnitsky, mas só depois do julgamento. Vão condenar Bolsonaro, vão deixá-lo fora da eleição e depois eles vão dar anistia para o Bolsonaro. Depois passou 26. Aí, meus queridos, nesse joga para lá, joga para cá, até os presos do 8 de janeiro só vai ficar para 2027. Entendeu? Só vai ficar para 2027. Tá entendendo até aqui? O que eles querem fazer? É tudo uma jogada para deixar Bolsonaro fora. Para deixar Bolsonaro fora. O Centrão não quer Bolsonaro. O Gomota falou que é contra anistia para Bolsonaro. Não sei quem do Centrão falou que é contra. Ciro Nogueira é contra uma anistia antes da condenação do Bolsonaro, entenda? Eles até topariam dar uma anistia, mas depois que o Bolsonaro fosse condenado. Pra quê? Pra ter prazo, pra correr a eleição sem Bolsonaro. Mas os votos do Bolsonaro eles querem. Os votos do Bonoro eles querem. Ah, se querem. Primeiro tem que condenar. Aí depois a gente dá a anistia. Até o Lula falou isso. Bolsonaro fica querendo anistia. Nem foi condenado. Como é que quer anistia antes de ser condenado? Aí vem o Centrão. Bolsonaro não merece anistia. Aí vem outros membros do Centrão. Bolsonaro até pode ganhar uma anistia, mas depois que for condenado. Aí aparece o STF, bastidores. Não vem pra cima de mim não, vai na imprensa aí, ó, na imprensa maior aí que postou isso. Ministros aceitariam a anistia, mas depois da condenação do Bolsonaro. Pra não levar a Magnitsky, mas depois da condenação do Bolsonaro. Pra não dar o ar que deram um passo atrás. Condena. E vem a anistia depois. Aí aparece Tarcísio e diz: vai ser a primeira coisa que eu vou fazer se eu for presidente. Aparece Caiado, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. E Zema também já falou, né? Se eu não estou enganado, Zema já falou. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Tá todo mundo falando igual. O esquema tá na nossa frente. É só tirar Bolsonaro de novo, lembra? Lembra de alguns setores aí do... Rapaz, mas tá uns mosquitinhos aqui, é por conta da luz do estúdio. É só tirar o Bozo, lembra? Engraçado que quem falou é só tirar o Bozo sentou na manteiga. É só tirar o Bozo. A categoria foi desvalorizada pra caramba nesse governo. É só tirar o Bozo, gente. Correram com o julgamento. Pá, condena o homem. Condena. Condenou. Condenadinho, né? Condenadinho. Aí vamos pra campanha. Se eu for eleito, eu dou anistia pro Bolsonaro. Aí os ministros que outrora estavam dizendo não. Se fizerem uma anistia,
vai ser considerado inconstitucional. Aí os bastidores, tá bem? Lá da Suprema. Ministros aceitariam a anistia a Bolsonaro depois do julgamento. Tá? Depois do julgamento. Pra quê? Pra fugir da Magnitsky. Tá em paz? Como é que tá o programa? Tá gostando? Não tô vendo você comentar nada, hein? Não estou vendo você comentar nada. Dá pra deixar um comentáriozinho aí? Hã? Cansou o dedinho, foi? Cansou o dedinho? Cansou o dedinho? Presta atenção na próxima informação que eu vos trago aqui. Advogado de Trump acusa governo Lula de censura contra Malafaia. As críticas do advogado de Trump surgem após multas aplicadas à igreja do pastor Silas Malafaia por irregularidades trabalhistas. E ainda tem a questão do processo contra o pastor, né? As críticas do advogado do Trump surgem após multas aplicadas à igreja do pastor por irregularidades trabalhistas. E aí, ainda tem aquela situação lá do ministro Alexandre de Moraes. Só que aí, meus queridos, ok, Malafaia, você sabe como está, né? Como está o Malafaia? Entrou aí na mira do Xandão. Agora aparece o governo multando. E presta atenção nisso daqui, ó. Vamos fazer conexões aqui, uma coisa com a outra? Vamos embora lá? Presta atenção. O bispo Dom Adair José Guimarães criticou o comunismo em um evento católico realizado no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, na noite deste sábado, 30 de agosto. A declaração foi feita durante o encontro Desperta Brasil, que se estendeu até amanhã de domingo. Ao lado do Frei Gilson, que tem milhões de seguidores nas redes sociais, o bispo da Diocese de Formosa, em Goiás, colocou o comunismo no mesmo nível de males, como a fome, a guerra e as doenças. Em uma oração, ele afirmou: pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. A declaração foi seguida de aplausos dos mais de 80 mil fiéis presentes. Nas redes sociais, a repercussão foi dividida, com críticas e elogios dependendo da plataforma. Não é a primeira vez que Dom Adair se destaca por suas falas. Em outubro do ano passado, ele chegou a dizer que o Brasil vivia uma ditadura por, segundo ele, perseguir manifestantes presos pelos atos de 8 de janeiro. Confira todos os detalhes no metrópolis.com e no nosso canal no YouTube. Eu vou trazer o vídeo do bispo, tá bem? E já entro com os meus comentários na sequência, né? Você entendeu o que aconteceu até aqui, né? Mas agora vamos ouvir o momento da oração do bispo na tela aqui do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. O like, meus queridos, vamos dando like aí. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai, 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 meus queridos. Cuidado, meu querido bispo. Vossa Excelência, né? Um homem corajoso. Bispo Dom Adair José Guimarães fez oração contra o comunismo ao lado do Frei Gilson. Venha sobre nós
Venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Fábio, o que isso tem a ver? O Silas Malafaia e as multas da igreja do Silas Malafaia, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Não é possível, né? Não é possível que você tá até agora sem entender nada. Olha aí. Advogado de Trump acusa governo Lula de censura contra Malafaia. Alexandre de Moraes incluiu o pastor no inquérito. Alexandre de Moraes tomou o passaporte do pastor, fez baculejo e ação contra o pastor no aeroporto do Galeão, quando ele chegou, não sei se ele estava nos Estados Unidos. Entendeu? O bispo que tome cuidado. Lembra do padre que também foi envolvido em tudo aí? Não, gordinho, não temos perseguição religiosa no Brasil, não. São só golpistas. São só golpistas. Né? São só golpistas, Fábio. Cuidado, você que normatiza tudo. Cuidado, você que normatiza tudo. Um dia, troca-se o poder, tá bem? Troca-se o poder. E você que bateu palmas para tudo isso, um dia, você vai chorar. Só que o problema é que o brasileiro tem memória curta. E pode ser que lá na frente ele nem ligue uma coisa com a outra. Possa ser que ele nem ligue uma coisa na outra. Nem se lembre. Parabéns ao bispo, né? A nossa oração, né? Quem é católico ora aí pra, né? Pra quem é devoto. Os cristãos evangélicos oram aí pra Jesus Cristo, pra Deus, pra Trindade nos livrar. Entendeu? Quem faz outro tipo, né, de manifestação, posicionamento espiritual aí também, né? O que nós queremos, meus queridos, é ver essa nação livre. É olhar para essa nação e sentirmos, tá bem? Que nós estamos livres de muita coisa que hoje acontece no Brasil e que simplesmente nos entristece e muito, tá? Nos entristece e muito. Olha aqui quem defende o comunismo aqui, ó. PT critica envio de navios dos Estados Unidos para a Venezuela. O partido divulgou nota com erro de português em apoio ao governo do ditador Nicolás Maduro neste momento de tensão com o norte-americano. Brasil, no momento de tensão com Donald Trump. No Brasil, até o próprio governo está aí numa apreensão danada, porque após a condenação de Bolsonaro, o Donald Trump pode, tá bem? Pode explodir aí contra o Brasil.
pode explodir, tá bem? Pode explodir aí. Deixa eu ler aqui a carta para você, ó. Olha o que a carta diz. Deixa eu ver aqui. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Em parte, devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censuras secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estão sujeitas a essa tarifa mais alta. Presta atenção. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Por favor, entenda que os 50%, muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. Lembra que eu falei que o Trump adora um 100%? Pois é. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro de seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos, e de fato faremos tudo isso para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Isso daqui é deixando aberto se alguma empresa brasileira quiser se mandar daqui, tá bem? Se por qualquer razão o senhor, isso aqui é para Lula, tá bem? Decidir aumentar as suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ela será adicionada aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais das empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamielson Grier, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechado para os Estados Unidos, e eliminar suas tarifas políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós podemos talvez considerar um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas
para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com o seu país. O Senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a este assunto. Com os melhores votos, sou atenciosamente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Olha onde, no finalzinho da carta, o Brasil, o governo dos estados do Brasil está com os olhos bem grandão. Ó. Essas tarifas podem ser modificadas tanto para cima ou para baixo, dependendo do seu relacionamento, dependendo do relacionamento com o seu país. O Senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Aprendeu, Lula? Você não ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Sabe qual era a intenção do governo? Dos Estados Unidos da América? De Donald Trump? Isolar Alexandre de Moraes. Entendeu? Não foi isolado. Lula ficou dobrando a aposta. Qual foi até aqui o papel de Alexandre de Moraes? Beijinho no ombro. Dedinho do meio para vocês. Esse foi o papel do ministro até aqui. Papel do Lula. Ficar falando porcaria pelos cotovelos. Esse foi o papel do Lula. Ficar falando abobrinha pelos cotovelos. Posso falar? Ficar falando merda. Alexandre de Moraes dobrando a aposta e Lula dobrando a aposta em falar merda. E merda de lá, merda de cá, porque é isso, porque é aquilo, porque nós vamos fazer a reciprocidade. Vai fazer a reciprocidade, nego? Lembra o que o Trump prometeu ali na carta? Se você nos taxar, seja qual for o valor, será acrescido aos 50%. Aqui, o governo Lula notifica os Estados Unidos sobre a aplicação da lei da reciprocidade. Processo contra o tarifaço está no início. Comex tem 30 dias para avaliar as medidas de Trump que pode se manifestar em curso. Ele já correu lá, acionou a lei da reciprocidade, que vai demorar um tempinho, tá? Já comunicou aos Estados Unidos, porque se ele, Trump, depois do julgamento do Bolsonaro, porque eles estão com medo de vir novas sanções, o Trump pode, por exemplo, meter lá uns 70%, uns 100%. Aí o Brasil já está meio que armado, né? Meio que preparado. Só que, meus queridos, reportagem da UOL. O que a UOL diz? O que a Globo News disse? O que a Band disse? Tudo isso a gente já trouxe aqui no canal. A Lei Magnífica vai ser aplicada durante o processo. Paulo Gonet, leu o relatório dele, bababá, bababá. Alexandre de Moraes, relatório. Magnífico na mulher dele. No Paulo Gonet e na esposa. No ministro A, no ministro B e C e pau na máquina. Eles estão de olho. Eles sabem disso, que vai acontecer. Ana Paula Henkel fala sobre a negociação de Lula. Vamos acompanhá-la.
Paulo, é impressionante como ele fala um monte de coisa e não fala nada, né? O Lulinha, paz e amor, os Estados Unidos não querem negociar. Olha, todos vieram negociar, todos. O Japão mandou uma comissão para Washington sem agenda, e ali se hospedaram e ficaram 2, 3 dias, até abriu uma brecha ali na agenda do presidente Donald Trump, e aí eles falaram, Donald Trump ficou sabendo que a comissão do Japão estava em Washington e disse, chama, vamos conversar. Sentaram, negociaram, concordaram, discordaram, enfim, fizeram um acordo espetacular, e foi assim com o mundo todo, com o mundo. Não foi assim só com o Japão, que é um aliado, foi assim com o México, que tem um governo de esquerda, foi assim com o Vietnã, foi assim com a Indonésia, absolutamente todo mundo. Agora, foi uma conversa, eles não mandaram um vice que tem foto com os líderes terroristas que odeiam os Estados Unidos da América. O governo americano sabe dessa foto. Eu perguntei pessoalmente e eles responderam, sim, nós sabemos dessa foto. Essa foto é conhecida em Washington. Por que o presidente Lula não pegou o telefone? Donald Trump, posso mandar alguém? Mas o Lula liderar essa iniciativa de sentar e organizar essa agenda pelo bem do Brasil. Porque ele não quer o bem do Brasil. Porque a agenda do Lula é outra agenda. É uma agenda que se distancia dos Estados Unidos, que se distancia da liberdade de expressão, da liberdade econômica. Falou a palavra liberdade para a agenda do Lula, não encontra ali. Você pode revirar todas as páginas que essa palavra não está na agenda do Lula. O negócio do Lula é com a China, é com o Irã, é com a Nicarágua, é com a Venezuela. O próprio Jason Miller disse numa entrevista hoje que a proximidade do PCC, do Partido Comunista Chinês, da China, com Lula, com o Brasil, é uma coisa que preocupa muito os americanos. E que por isso eles estão colocando também essas tarifas adicionais de 40% em cima dos 10% que já existiam. E, no entanto, não existe nenhum canal, porque eles não querem. É by design, como os americanos falam. Eles escolheram ficar do lado errado da história. Rapaz! Para você ligado no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, semana explosiva, tá bem? Amanhã, terça-feira, já começa o julgamento de Jair Messias Bolsonaro. A tensão no Brasil está grande. Mais de 3.000 pessoas foram autorizadas a acompanhar o julgamento lá na Suprema Corte. Um esquema de segurança, né, foi montado. Brasileiros com o coração na mão. Eu sei que o momento não requer brincadeiras, mas não é brincadeira. Não é o que eu vou falar aqui não é brincadeira, tá? Entenda que não é uma brincadeira, tá bem? A sensação que eu tenho, meus queridos, que tá parecendo uma final de Copa do Mundo. Como eu disse, com todo respeito ao Bolsonaro, com todo respeito a você que ama o Bolsonaro, com respeito, acima de tudo, a mim mesmo, né? A sensação é que um final de uma Copa do Mundo, tá? Pelo menos não sei se você teve essa percepção, mas por onde eu passei, essa é a percepção. As pessoas estão lidando como se fosse a final de uma Copa do Mundo. Porque o que é do lado A, do lado B quer ver, e eles querem tal, né? Querem saber o que vai acontecer, tá bem? Olha pro gordinho pro que eu vou dizer pra você. Até aqui, tá bem? Eles vão condenar o Bolsonaro. Ah, mas pode ter anistia pro Bolsonaro. Assim como poderá ter anistia para os do 8 de janeiro. Tá? Mas eles vão condenar o Bolsonaro. Tá bem? Eles vão condenar o Bolsonaro. E agora, aí já é pensar no próximo passo. Tá? O que pode ter uma divergência ali é questão de pena. Entendeu? O ministro A, o ministro B não concorda com a pena disso, com a pena daquilo.
no ponto tal, não, acho que aqui o Bolsonaro não cometeu isso, então tem que baixar a pena dele. Aí vai ter aqueles que vai vir de pacote completo. Para você ligado aqui no nosso programa. Não se esqueça, gente, de comentar. Comenta 115, tá bem? Comente 115, tá? E comenta também o nome da sua cidade, para que eu possa saber que você chegou até aqui no nosso programa. Agradecendo carinhosamente a cada um de vocês que tem colaborado aqui com o nosso programa. Agradecendo a minha querida Glares pelos $20 nesse canal, abençoando o nosso programa. Valeu, Gadeza. Beijo no seu coração. Você que está em casa também, ajude o programa, faça como a Gladys, mande qualquer valor aí e colabore com o Abordo Notícias. 11 95 275 3898 para você ajudar o canal, para você manter o nosso programa. Acima de tudo, gente, tá bem? Para você que gosta da direita, esse canal é uma voz da direita. Tá bem? Uma pequena voz, às vezes uma voz grande, não é? Tem dia aqui que a gente faz 300 mil views, tem dia que a gente faz 8 mil, né? Então, é desse jeito. Uma hora uma grande voz, outra hora uma pequena voz, mas somos uma voz. Então invista nesse canal, colabore, ajude o nosso programa, beleza? E é claro, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e estamos aí rumo aos 140 mil inscritos e eu quero que seja hoje ainda, tá bem? Tá faltando bem pouco aí, então se inscreva, ative as notificações. Quando chegarmos aos 150, vamos fazer uma festinha, tá? Do mesmo jeito que fizemos quando completamos 100 mil inscritos. Beleza? Comenta 115 o nome da sua cidade e também se inscreva e ative as notificações aqui no Abordo Notícias.